Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli e no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre o Dia do Oncologista. Profissionais dedicados e que desempenham um papel essencial na luta contra o câncer. Eu vou conversar de forma remota com o Dr. Vicente Odoni Filho, diretor clínico e oncopediatra do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, e com a Deise Gomes, que é psicóloga. Você também pode nos acompanhar através das redes sociais. É só digitar Rede Alesp e você consegue encontrar toda a nossa programação. Eu quero já desejar boas-vindas, aos nossos entrevistados que vão nos ajudar nesse bate-papo para a gente falar desse assunto tão importante. E aí eu lembro a você de casa que no dia 9 de julho é comemorado o Dia do Oncologista. Bom, primeiro eu quero perguntar para o doutor Vicente, a satisfação de realizar esse trabalho, falar dos desafios, e aí eu queria saber de você, doutor Vicente, o porquê de escolher essa especialidade, se tem algo ali que vem de dentro, do coração. Seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Acho que se você for consultar os oncologistas ou fazer essa pergunta a vários oncologistas, todos eles vão ter na sua história casos de família, vivências familiares que os levaram a entrar nesse campo, ou que os estimularam a entrar nesse campo. Isso também aconteceu comigo, do lado da minha mãe, havia um índice muito grande de casos de câncer, enfim. E tudo isso, certamente, na nossa vivência de infância, acaba estimulando no futuro. Mas, na verdade, o que me atraiu para o câncer infantil foi, mais do que tudo, foi o ar instigante que o câncer infantil tem. É uma coisa... Nós começamos a fazer câncer infantil numa época em que a quimioterapia era fundamentalmente, quimioterapia convencional, era fundamentalmente o recurso maior que se tinha para o combate a essas moléstias, particularmente na área pediátrica. E, enfim, foi um tempo realmente efervescente, drogas novas surgindo a todo momento, novas filosofias, aplicação de protocolos, ensaios clínicos fabulosos, etc. Então, tudo isso estimula grandemente. Então, eu acho que o lado humano da vivência familiar importou bastante nisso, e o lado instigante desse grupo de moléstias que a gente denomina câncer, também ambos desempenharam um papel fundamental nessa escolha que nós fizemos. A Deise está aqui com a gente também para dividir esse programa. Deise, quando se tem ali o diagnóstico de um câncer infantil, por exemplo, não é só a criança acometida com essa doença. É algo que mexe ali com a família inteira. Como lidar com tudo isso nesse sentido, que trabalho é feito junto com essa família após o diagnóstico? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Parabéns aí ao doutor, aos oncologistas, que é um trabalho maravilhoso, lindo, o que nós, psicólogos, enfrentamos quando nós pegamos a família, essa criança, como você disse, abrange toda a família. Então, envolve medo, envolve ansiedade, envolve dor, envolve dúvida. E qual é o papel do psicólogo? É trazer a essa família o conforto, se é que a gente pode trazer algum conforto, mas um alento, com a esperança de que aquilo vai se resolver. Porque todos sofrem. A criança, a família se sente muitas vezes culpada por a criança estar naquela situação. Existem os sintomas físicos, que é a fadiga, que é a dor, que é aquela coisa incessante de estar indo à quimioterapia, estar indo à radioterapia, aos tratamentos incessantes. Então, isso tudo envolve muito, fora os custos financeiros, E muita emoção, muita ansiedade. Será que aquilo vai dar certo? Será que vai resolver? É a vida da pessoa, E a família toda fica mobilizada, inclusive os médicos, porque cada perda, a gente sabe que é um sofrimento até para os médicos, porque ninguém quer perder uma vida e ninguém quer perder uma criança, que tem tanto por viver ainda. E aí é uma perda, e todos sofrem, todos, sem nominar ninguém, mas todos sofrem de modo geral. Nessa luta
com relação a essa doença, existe uma lei, a lei de número 17.344 de 2021, que dispõe sobre a instituição do Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil e enfermidades correlacionadas, né, a pró-oncologia infantil, e dá outras providências com relação a esse projeto de lei. Doutor, a gente sempre fala, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de câncer, a gente fala do diagnóstico precoce, que é tão importante, eu queria que você destacasse. Quando a gente pensa em câncer de adulto, frequentemente nós temos relações com hábitos de vida, enfim, uma série de circunstâncias que podem ser abordadas, evitadas, modificadas, e isso, de certa forma, vir a interferir no surgimento futuro de um câncer. É o caso do cigarro, por exemplo, determinados hábitos alimentares, etc. Na criança, a gente não tem essa coisa de uma maneira tão evidente. Não que nós não devamos fazer essa orientação já desde a tenra infância, porque, na verdade, nós vamos estar prevenindo problemas que, se não vão ocorrer na infância, poderão ocorrer naquela criança quando ela se tornar um adulto. Então, o valor disso daí é muito importante. Mas na criança, em termos assim específicos de caracterização do câncer, o mais importante verdadeiramente é o diagnóstico precoce. E aí a gente tem um aspecto que é absolutamente fundamental. Quando a gente pensa em câncer infantil, e é natural que isso ocorra, vem à cabeça das pessoas uma ideia de que o câncer infantil ocorre em pessoas predestinadas a tê-lo e de uma maneira absolutamente inconfundível. É só olhar e o diagnóstico está feito, mas não é assim. O câncer infantil, no seu surgimento, via de regra, ele mimetiza situações pediátricas corriqueiras. É evidente que uma criança que tenha uma febre, que aparece aí em tantas condições pediátricas comuns, claro que você não deve pensar em câncer imediatamente, mas se aquela situação não for explicada, se acentuar, enfim, passar o tempo e ela não se resolver, nós não devemos ter medo de considerar a possibilidade de estarmos diante de um câncer. Vamos fazer o diagnóstico o mais precoce possível, estaremos ajudando a criança, é a melhor coisa que nós podemos fazer para ajudá-la a superar aquela dificuldade toda, e mais ainda, né, estaremos entrando numa seara que hoje em dia oferece uma expectativa de cura extremamente substancial a todas as pessoas que têm esse diagnóstico. Então, não devemos ter medo e lembrar sempre que lutar contra o câncer é uma luta que vale a pena ser lutada. Daisy, a gente fala de medo, é algo que está ali, né? Principalmente quando a gente fala da família. E como driblar esse medo? Esse medo, ele vem normalmente acompanhado de muita confiança, de muita fé. A fé move as pessoas, né? E esse medo, ele acaba se dissipando, misturado ali com fé, com esperança, com uma confiança nos médicos, no tratamento, mas existe sempre aquele e se? E se não der? E se der alguma coisa errada? E se acontecer alguma coisa? Aí, o papel do psicólogo, dos profissionais, da equipe multiprofissional que está atendendo essas famílias, inclusive, e essa criança, é o apoio. É esse apoio emocional, porque é o que eles mais precisam no momento. Eles precisam de alguém para conversar, para expor esses medos, porque muitas pessoas dizem assim, mas você vai ter medo, já não está com o médico? Mas o medo é inerente do ser humano, não é vergonha ter medo. Medo, todos nós temos medo. Só que nesses casos é o medo do pior acontecer. E as pessoas ficam com essas dúvidas e esse sofrimento que muitas vezes acaba até atrapalhando o tratamento. Mas eu não vou levar a criança hoje na quimioterapia porque, coitadinho, vai dar problema, sofre tanto, fica tão ruim. Não vou levar, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Esse medo acaba atrapalhando o tratamento também. Então, as pessoas têm que ter. O doutor até me corrija se eu estiver errada, mas esse medo, as pessoas têm que ter consciência de que o medo é comum, é normal. E seria anormal se não tivéssemos medo.
seria anormal se estivéssemos confiantes 100% de que tudo vai dar certo. É uma incógnita. Essa doença é uma incógnita. Então, nós temos aí profissionais extremamente capacitados, habilitados tecnicamente para tratar essa enfermidade. E o que nos cabe? Cabe às famílias ter paciência, ter confiança. O medo vai ter? Vai aparecer, mas depois esse medo vai ser confundido até com uma questão de agradecimento. Muitas pessoas se valem da fé, e eu acho que é muito interessante isso, e é muito válido, o medo aliado à fé. Aí eu tenho medo, mas a fé vai me ajudar a passar por isso. Então, eu acho que cada um tem que se ater e se apegar àquilo que confia, e ninguém está aqui para julgar essa ou aquela religião, não, ninguém está falando nessa situação, mas que o medo existe. Então, é normal ter medo? É normal ter medo. Então, vamos com medo mesmo, vamos enfrentar esse tipo, o tratamento, que ele é doloroso, mas vamos enfrentar. E que no final a gente sempre torce para ter o melhor resultado, sempre um resultado positivo. Doutor, de 2 a 3% de cânceres que são registrados aqui no país, eles acontecem nas crianças, né? A gente está falando aí das informações e essa falta de informação prejudica ali no tratamento. Na verdade, você me permite, antes de responder a sua pergunta, fazer um comentário adicional àquilo que a psicóloga Daisy havia falado, né? Falando como pai, falando como avô, enfim, toda vez, desde que nós colocamos os pés nesse mundo, a nossa mente está direcionada para o fato de que nós iremos embora, nossos filhos ficarão, assim como nossos pais se foram e nós ficamos. Então, perder ou ter a possibilidade de morte em um ente querido é sempre muito doloroso, mas quando essa ordem natural das coisas pode se inverter, né? A dor é ainda maior, o sofrimento é ainda maior. Eu de longe posso imaginar o que se passa no espírito dessas pessoas que tenham esse tipo de situação, né? Enfrentam esse tipo de situação. Agora, voltando à pergunta que foi feita, realmente o câncer infantil é uma doença rara. Ele representa mais ou menos 2 a 3% de todos os casos de câncer que ocorrem em todas as faixas etárias, e isso excluindo aqueles tipos de cânceres mais comuns, que são aqueles cânceres de pele ligados à exposição ao sol. Se nós formos incluir esses cânceres também nessa estatística toda, o número que nós vamos falar é ainda menor. Isso significa para o Brasil, provavelmente qualquer coisa ao redor de 12 mil casos ao ano, né? Os números não são muito precisos nesse sentido. Então, realmente é um enfrentamento de uma população relativamente limitada, mas uma população que exige cuidados fundamentais e que há repercussões notáveis do ponto de vista de evolução e de mortalidade. Se você for olhar a mortalidade das crianças entre a faixa pré-escolar até o final da adolescência, o câncer é a primeira causa como doença dessa mortalidade. Ele somente é superada pelas mortes ditas violentas, né, em acidentes, etc. Tudo isso supera, o mundo inteiro é assim, mas logo depois, mesmo aqui no nosso país, né, como um todo, o câncer ocupa esse segundo lugar. Então, é uma doença socialmente muito importante. A questão da informação é fundamental. As escolas médicas não têm, de uma maneira regular, a apresentação em seus currículos de exposições ao câncer infantil, às suas características, aos elementos que possam facilitar o seu diagnóstico precoce, que, como nós falamos, né, como nós vimos, é uma coisa absolutamente fundamental. Então, quebrar esse conceito, esse aspecto, essa ideia errônea, esse preconceito de morte iminente que um câncer pode trazer a qualquer pessoa, que absolutamente não se justifica, e tirar também a ideia de que o câncer tem uma apresentação absolutamente inequívoca na hora que surge, e não, como nós falamos, ele simula habitualmente doenças pediátricas corriqueiras, é a coisa mais importante que nós podemos fazer para ajudar nesse processo todo. Doutor, muita gente, inclusive,
linka muito o câncer infantil à hereditariedade, né? O avô teve, o pai e a mãe teve, e aí a criança vai ter. Isso é um mito ou é uma verdade? É uma verdade, mas nós temos de dar uma base quantitativa para isso, né? Realmente, os casos de câncer, em termos hereditários, os casos ditos familiares, eles ocorrem, é uma realidade, mas eles são uma grande minoria. Eles certamente não superam 8% dos casos, 10% dos casos. A bem da verdade, em termos genéricos, né, apenas em 4% dos casos de crianças com câncer, nós podemos, no momento do diagnóstico, descortinar alguma situação basal que possa ter sido predisponente ao surgimento daquela neoplasia. Então, o câncer familiar, realmente, ele existe, mas ela é uma absoluta minoria, a maior parte dos casos são esporádicos, e, novamente, esse é um conceito que nós temos que desmistificar de uma maneira muito completa, digamos assim, né? Tirar da mente das pessoas a ideia de que essa predestinação a ter câncer seja uma coisa que ocorra de uma maneira habitual, corriqueira e na maioria dos casos. Doutor, o que é que se percebe, né, com o seu estudo, com a sua experiência, esse câncer infantil quando ele aparece? Ele aparece ali na primeira infância, logo nos primeiros anos de vida, ali na pré-adolescência, tem essa classificação etária que a gente pode falar aqui para o telespectador? Tá, se nós vamos pegar assim, cânceres de 0 a 18 anos, digamos assim, considerando 0 a 18 anos de uma maneira simplista, como a faixa pediátrica, digamos assim, a média etária de surgimento dos cânceres é ao redor de 4 a 5 anos de idade. Agora, nós temos as modalidades de câncer predominantes em cada uma das faixas etárias, realmente é aí que as diferenças em relação à idade se situam. Quando a gente fala em leucemia, por exemplo, ela tem uma distribuição relativamente uniforme em todo esse período etário. Mas se nós vamos para tumores abdominais muito próprios da infância, um chamado neuroblastoma e um outro chamado tumor de Wilms, esses ocorrem na sua imensa maioria até os 3 anos de idade. Quando nós vamos analisar tumores que surgem no esqueleto, primariamente, como sarcomas osteogênicos, como sarcomas de Ewing, etc., esse ocorre mais na adolescência. Então, realmente há um diferencial de ocorrência conforme a idade que as crianças têm, ou que os pequenos têm, mas em termos médios, né, a maioria dos cânceres de idade pediátrica se situam numa faixa ao redor dos 5 anos de idade. Deise, a gente sabe que depois desse diagnóstico, né, vem toda uma questão emocional, né, como a gente disse aqui, da família, desse paciente. E quando a gente fala ali do câncer infantil, a gente percebe, inclusive por depoimentos ali da família, dos pais e das mães, um grande medo de tudo isso. A criança, além da criança, obviamente, sofrer por conta ali da doença, tem a questão do preconceito. Como lidar com essa doença? Infelizmente, ainda enfrentamos, né, as crianças, elas estão doentes, né, e enfrentam esse tipo de... Ai, desculpa. Cai o cabelinho, então fica mais debilitado, exige um certo cuidado, um cuidado maior, vai para a escola com alguns outros tipos de medicamentos, às vezes injetáveis. Então, a criança vai ser diferente e vai ser algo de curiosidade. Eu costumo dizer que as crianças menores, eles não têm tanto preconceito assim. As crianças entre 6 e 10 anos são as que têm maior preconceito, porque eles têm a curiosidade, mas eles não conseguem sanar essa curiosidade de uma forma leve. Eles sempre julgam, né? E aí, até adultos, às vezes, falam, nossa, o que é que você tem? O que aconteceu? E as pessoas, a criança se sente ruim, se sente mal em ter que explicar, porque às vezes nem sabe, não tem dimensão do que está acontecendo com ela. Ah, estou fazendo um tratamento. Então, é assim, mas que tratamento? As pessoas às vezes são muito incisivas. O que deveria haver, como o doutor falou, não há uma política de conscientização, né? Nas escolas, de que aquilo é um problema,
assim como qualquer outro tipo de doença, mas que as crianças sofrem muito preconceito, inclusive nas ruas, em supermercados, não só em escolas. Então, adultos também que passam por esse tratamento sofrem preconceito, muito, mulheres principalmente. As mulheres, às vezes, têm um alto preconceito porque cai o cabelo, aí vão atrás de lenço, de perucas, de chapéu. Por quê? Porque não aceitam aquela condição. Porque a sociedade impõe de que uma mulher bonita é uma mulher que tem cabelo, uma mulher sem cabelo não é bonita. Então, são estigmas que a sociedade impõe e que nós, no modo geral, aceitamos isso como um padrão de beleza. E isso interfere muito no tratamento, a questão emocional, a autoestima. Então, tem que se trabalhar a autoestima, a questão da autovalorização, porque o tratamento vai, uma hora vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Mas até então as pessoas passam por maus bocados e aí a gente tem que estabilizar emocionalmente, porque é uma série de crises, de impotência, de medos, de insegurança, que as pessoas passam por isso e que sofrem. E aí pode gerar um quadro depressivo, pode gerar uma crise de ansiedade com relação a esse tratamento, a essa patologia que eles estão passando. Doutor, você concorda com a Deise nesse sentido, né, que toda essa questão envolvendo ali o preconceito, essa falta de diálogo, principalmente ali no ambiente escolar, atrapalha muito quando a gente fala ali de tratamento e que é preciso cada vez mais quebrar tabus e falar mais abertamente sobre esses assuntos? Ah, sem dúvida nenhuma. É claro que tem havido uma melhora muito grande ao longo do tempo, né? Nós somos mais velhos, lembramos uma época em que o câncer, a palavra câncer era mencionada, aquela doença, alguma coisa assim, meio Coisa ruim, escondida, né? etc. Coisa ruim, era um palavrão, em última análise, para que não devia ser mencionado. Agora, o que a gente tem visto cada vez mais, porque há uma grande divulgação, e aí a gente tem tantas críticas aos recursos de divulgação e críticas mais do que justas, excessiva exposição, etc., mas muitas coisas boas eles trazem. O grau de conhecimento das crianças a respeito das coisas que acontecem com elas, dos reflexos de câncer, eu, às vezes, sou surpreendido por perguntas que as crianças nos trazem que te deixam sem fala, até em função do grau de complexidade da pergunta que elas nos trazem. E o que a gente vê muito hoje em dia é um sentido de participação dos colegas muito íntimo, muito amigo, muito presente, né? Por exemplo, o cabelo, a questão do cabelo, que é uma coisa que incomoda muito os jovens, os adolescentes particularmente. Às vezes toda a turma da escola cortam todos o cabelo, ficam todos carecas para acompanhar aquele seu coleguinha que está enfrentando aquele momento tão difícil. Uma das grandes conquistas do câncer infantil é fazer com que as pessoas cada vez menos precisem se afastar das suas atividades habituais para o tratamento. Claro, há limitações que são impostas pelo tratamento, isso é inequívoco, isso acontece, mas é muito menos do que havia no passado. Então, essa participação das crianças no seu dia a dia as ajuda tremendamente. O quanto menos a gente tirar a criança do seu dia a dia normal, do dia a dia da qual ela nunca deveria ter saído, enfim, ter essa ameaça de saída em função de uma agressão grande que ela teve, né? Quanto menos a gente precisa fazer isso, mais nós vamos estar ajudando essas crianças. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre tratamento, preconceito, sobre câncer infantil e também o dia do oncologista, né, desses profissionais tão queridos que trabalham em prol dessa doença, né, para trazer uma melhora, inclusive, para a vida das pessoas. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos a falar sobre o Dia do Oncologista.
desses profissionais dedicados e que desempenham um papel muito importante na luta contra o câncer. Eu estou conversando de forma remota com o Dr. Vicente Odoni Filho, diretor clínico e oncopediatra do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, e Deise Gomes, que é psicóloga. A gente estava falando um pouco já aí dessa questão do tratamento, do preconceito. Quando a gente vai nas redes sociais, principalmente, né, vê o comentário das pessoas com relação a esse assunto, eu vejo, por exemplo, pais, mães irresponsáveis falando o seguinte: nossa, o meu filho tinha uma vida muito tranquila, comia muito bem, tinha um sono muito regular. O câncer infantil, ele escolhe gênero, classe social, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até para a gente chegar às pessoas com uma informação correta. Não, olha, você tem, ele pode atingir qualquer classe social, qualquer gênero, não há nenhuma situação preferencial envolvendo qualquer tipo de moléstia enquadrável no diagnóstico do câncer. É claro, existem situações muito específicas. Vou citar um exemplo. Por exemplo, existe um sarcoma, um tumor que, via de regra, começa nos ossos, chamado sarcoma de Ewing, ocorre mais em adolescentes, e esse tipo de doença raramente incide em asiáticos e em afrodescendentes. Bom, então, é claro, existem situações epidemiológicas específicas, mas nenhuma faixa etária é poupada, nenhum gênero é poupado, enfim, não há nenhuma classe socioeconômica é poupada. O que eu acho que a única coisa que a classe socioeconômica pode eventualmente determinar é uma dificuldade maior de acesso aos tratamentos modernos. Veja, nós, em termos genéricos, o câncer infantil pode ser tratado e curado com tudo aquilo que a palavra cura menciona, provavelmente em até 75%, 80% dos casos. Esses números são alcançáveis aqui no nosso país, em grandes instituições públicas, né, como a nossa aqui, por exemplo, como tantas outras que existem aqui no nosso estado e no nosso país. Mas se a gente for olhar populacionalmente, essa tradução à sociedade como um todo, ela não ocorreu ainda nesta intensidade. Então, esse é o grande trabalho que nós temos de fazer, deixar que o bloqueio, que a limitação socioeconômica não seja um impeditivo para que os pacientes possam alcançar o melhor tratamento possível. Mas, fora isso, em termos incidentais, em termos de ocorrência, ninguém é privilegiado ou malsinado, digamos, a nunca ter nada ou a ter sempre todas as coisas, né? O estado de São Paulo, doutor, deixa a desejar quando a gente fala da eficácia desse tratamento. A medicina vem se aperfeiçoando cada vez mais, a gente sabe, e esse tratamento aqui em São Paulo, seja na rede pública ou particular, ele deixa a desejar? Olha, veja, em São Paulo estão com toda certeza os melhores centros para tratamento de todas as moléstias, incluindo também o câncer, né? Basta que nós olhemos o que ocorre no nosso serviço. Se nós formos olhar no nosso serviço na USP, 30% dos nossos pacientes, nós recebemos um paciente novo a cada 0,86 a 0,82 dias. É um número muito grande, como a gente pode deduzir por essa estatística que eu estou apresentando, mas pelo menos 30% dos nossos pacientes são pacientes procedentes de outros estados da federação e também, o que tem ocorrido também de uma maneira muito crescente, de países particularmente do Mercosul, em especial da Bolívia e do Paraguai. Nós temos recebido muitas crianças, e mais recentemente da Venezuela também. E as nossas instituições públicas, elas viabilizam esse acesso humano e, enfim, e gentil de uma maneira completa. Mas há muito ainda que melhorar, assim, em termos de, mesmo no estado de São Paulo, estado mais rico da federação e com as melhores condições sociais, digamos assim, em termos de estrutura de saúde pública que o nosso país tem. Se nós vamos pegar a leucemia linfocítica aguda, que é o câncer mais comum da infância, nas faixas mais
digamos assim, menos agressivas às leucemias, nós podemos chegar, e chegamos nessas grandes instituições públicas que nós mencionamos, e privadas também, a taxas de cura que superam até os 90%, o que é um número muito expressivo, imenso. Agora, se nós somos, absolutamente comparável ao que tem nas melhores instituições de todo o mundo. Agora, se nós formos olhar aqui na sociedade, aqui no estado de São Paulo, né, o que ocorre entre 0 e 18 anos, a taxa global de cura desses pacientes ela é muito inferior a esses potenciais 90%. O que significa que muitas crianças não estão tendo um acesso devido e muito menos um acesso precoce. Então, isso ocorre, nós temos de melhorar. Eu acho que a grande luta dos serviços públicos ligados a câncer é realmente traduzir a toda a população esses sucessos terapêuticos que têm sido alcançados dentro dessas grandes instituições. A gente sabe que cada caso é um caso. Que tipo de tratamento existe, então, para o câncer infantil? Bom, o tratamento, se você for olhar historicamente, a grande virada em termos de insucesso para sucesso no tratamento do câncer infantil começou com o início da moderna era da quimioterapia. E nós marcamos, por uma série de razões, com publicações que ocorreram em 1948, quer dizer, não faz tanto tempo assim. A partir daí, a mudança foi dramática. O câncer infantil, ao contrário de adulto, muitas vezes ele tem algumas doenças muito mais localizadas, passíveis de serem curadas com grandes cirurgias ou com tratamentos radioterápicos que a controlem localmente, enfim. O câncer infantil, via de regra, ele é uma doença disseminada. Então, ele só vai ser beneficiado por recursos que atingem o organismo como um todo. É por isso que a quimioterapia convencional foi fundamental para reverter os resultados negativos que antigamente existiam para resultados exuberantes como nós temos nos dias de hoje. A quimioterapia, por sua vez, ela atinge preferencialmente as células doentes, mas ela não atinge só as células doentes, e aí nós temos os efeitos colaterais ligados ao tratamento que têm de ser abordados, e hoje em dia nós estamos numa nova era do tratamento do câncer, nós estamos passando por aquilo que se chama de terapia dirigida, na qual você verifica alterações muito específicas na célula cancerosa, na célula doente, e atinge especificamente essas alterações, poupando dessa forma as células normais do malefício desses efeitos colaterais. Mas ainda, em termos de câncer pediátrico, a quimioterapia ainda é o recurso que deve ser considerado como o recurso fundamental para o tratamento dessas crianças. Deise, quando a gente vai ali para a família, né, a gente escuta ali do papai e da mamãe falando o seguinte, né, eu preciso ter força, eu não posso chorar na frente da criança, eu tenho que mostrar ali que eu estou bem para ela não cair, para ela ficar bem. Isso tudo é levado em consideração, esse trabalho realmente multidisciplinar que é feito nesse momento, é feito mais ainda com os pais dessas crianças? Sim, tem que ser levado em consideração, porque é o acolhimento, né? E eles estão ali numa condição de vulnerabilidade. A criança doente, e eles não têm muitas vezes as perspectivas do que está acontecendo. Então, eles precisam do acolhimento do profissional do hospital, dos enfermeiros, do psicólogo, do assistente social, até uma explicação mais informal do médico do que está acontecendo, para que eles entendam que eles estão ali sendo tratados, eles estão ali sendo acolhidos e são respeitados. Isso que é o primordial. Eles se sentirem respeitados. E com isso, eles têm uma ajuda maior até na questão de comportamento para a criança. Eles estando confortáveis, as crianças também estarão. Eles não vão passar aquele nervosismo, aquela tensão para as crianças. É que a gente sabe que, na realidade, eles passam, né? Os pais ficam tão nervosos que eles não têm tempo nem de parar para assimilar, dizer, olha, eu não posso fazer assim, porque senão meu filho vai ficar prejudicado.
Não, eles têm uns surtos, umas crises, e diz, olha, não quero que meu filho morra, o que está acontecendo? E eles começam a se exaltar, aí os enfermeiros vêm, chama a parte técnica do social, da psicologia, para acalmar esse pai e essa mãe, porque é plausível esse nervoso. É um momento de desespero, porque ele está vendo um filho ali e, como o doutor falou, hoje em dia o tratamento está eficaz, são eficazes, mas existe aquele preconceito de que está com câncer, está condenado à morte. Então, esse estigma que ainda persiste em atormentar as cabeças, os pensamentos, os corações. Então, é isso que a gente tenta, no acolhimento, explicar, de que não é um veredito, não está condenado à morte, ele está tratando, e depende de todo um apoio familiar, um apoio emocional, para que esse tratamento tenha um êxito muito mais rápido. A criança tranquila, o tratamento vai fluir melhor, né? Então, é isso que a gente tenta explicar, essa questão emocional. Doutor Vicente, dependendo ali do caso, do tipo do câncer, esse câncer que ali no momento ele foi curado, fez o tratamento e foi curado, ele pode voltar na vida adulta? Olha, veja, existem uma das situações que mais tem que ser consideradas no tratamento eficaz de um câncer é o combate às possibilidades de recidiva. Neoplasias que surgem na infância e que venham a voltar muitos anos depois, na idade adulta, mesmo que sejam neoplasias de tipo similar àquela que ocorreu na infância, provavelmente elas representam neoplasias de novo, quer dizer, novas doenças, e não um retorno daquela que anteriormente existira. São situações que são muito investigadas, porque essas pessoas em particular talvez tenham algum nível de predisposição para fazer com que esse retorno ocorra. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, pacientes com neuroblastoma, que é um tumor muito próprio da infância, que algumas vezes as pessoas vêm a ter neuroblastoma posteriormente, depois de mais de 30, 40 anos. Então, se estuda, tem um novo neuroblastoma, tem o mesmo diagnóstico, mas é uma outra doença, ou é aquela doença que voltou? Então, esses aspectos todos precisam ser considerados. Mas quando nós falamos em insucesso terapêutico, nós estamos considerando não apenas aqueles pacientes que não respondem ao tratamento original, mas aqueles também que têm a doença retornando posteriormente, exigindo outro tipo de medidas para combatê-la, né? A gente escuta e fala cada vez mais sobre a medicina integrativa, né? Ou seja, o médico olha ali no modo geral. É uma preocupação da medicina, né, sua também, de conhecer muito mais além esse paciente, essa pessoa? Bom, não existe tratamento de câncer, particularmente em idade pediátrica, feito por um único profissional ou por profissionais da mesma área exclusivamente. O tratamento tem de ser sempre multidisciplinar, envolvendo os psicólogos, os enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos e os médicos, obviamente. Então, é sempre um grupo que tem de fazer, de propiciar essa atenção ao paciente. Não existe um profissional exclusivo que possa ser responsável por todos os aspectos daquele manuseio. Entendida essa situação, a gente vai compreender que realmente esse processo todo é um processo extremamente integrativo. E veja, eu vou dar um número para vocês que mostra de uma maneira muito clara o quanto essa coisa é relevante. Se nós pegarmos hoje em dia, entre pacientes ao redor dos 15 anos até cerca de 40, 45 anos, pegarmos essa população, são dados americanos, mas provavelmente são, em alguma forma, extrapoláveis para nós também aqui. Nós vamos ter mais ou menos 1 a cada 200 pessoas nessa faixa de idade como sendo um sobrevivente de câncer infantil. Então, é muito importante que eles tenham as mesmas condições, as mesmas possibilidades de integração, de reintegração à sociedade, em todos os níveis, ou de participação e competição, enfim, que qualquer pessoa tem.
O recurso da medicina integrativa, ela aborda uma série de aspectos que muitas vezes extrapolam aquilo que existe dentro da medicina convencional, digamos assim, para o tratamento de doenças enquadráveis sob o diagnóstico de câncer, mas ele é absolutamente importante. Muito desenvolvido em países como o Canadá, como a Alemanha, e aqui no Brasil também, também sendo objeto de um grande desenvolvimento. Nós temos aqui no Departamento de Pediatria da USP, né, onde o nosso Itaci se situa, né, a primeira área de pediatria integrativa ligada não apenas a câncer, mas a outras moléstias crônicas também, dentro de uma escola médica aqui no nosso país. Esse é o reconhecimento da importância de todos esses valores e não ter aquela ideia de que apenas o tratamento oncológico se resume a uma atenção medicamentosa, digamos assim, fundamental, extremamente importante, vital, mas não única. Tão importante quanto essas outras áreas que nós mencionamos, essas outras interseções que nós colocamos. Mais uma vez eu venho com mitos e verdades, viu, doutor? Vou aproveitar a sua presença aqui para a gente esclarecer algumas situações que vão aparecendo aí, principalmente nas redes sociais. Muita gente linka o diagnóstico ali do câncer infantil com uma má gestação, né? Ou seja, uma falta de cuidados ali na gestação daquela mulher, a falta do pré-natal, por exemplo. Isso tem alguma relação ou não? Não, tem sim, não talvez na extensão que muitas vezes a coisa é colocada. Mas você sabe, por exemplo, há exemplos muito objetivos. Uma senhora que possa atravessar sua gestação sendo deficiente, por exemplo, em ácido fólico, ela vai ter uma condição maior de desenvolver determinados tipos de moléstias, inclusive neoplasias. Se ela for exposta a uma série de substâncias às quais ela não pode ser exposta, nos dias de hoje, por exemplo, há uma relação muito clara entre, por exemplo, o uso de drogas ilícitas, como a cocaína, etc., e o surgimento de determinadas neoplasias. Sim, existem elementos dentro da gestação e não é também restrito só à exposição que a mulher possa ter a isso. A exposição que o homem, no momento que a criança foi gerada, conforme a exposição que o homem tinha naquele momento, os efeitos também vão se materializar. Mas isso é restrito a esse universo que nós estamos colocando. Fora disso, situações, digamos assim, corriqueiras dentro do processo gestacional, é evidente que nós não podemos achar natural a sua ocorrência, devemos tentar impedir e fazer com que esse período tão incrível da vida do ser humano seja usufruído da maneira mais tranquila, mais harmônica, mais feliz possível, em todos os níveis. Mas, evidentemente, que, na imensa maioria das vezes, nós temos situações de surgimento dessas doenças de um modo completamente dissociado de quaisquer problemas que a criança ou que a mãe possa ter apresentado no seu período gestacional. Deise, a gente já está caminhando aí para os nossos minutos finais, mas antes, inclusive, de te agradecer por todo o trabalho que você faz, né, quando a gente fala desse tratamento, dessa rede, né, dessa luta contra o câncer infantil, eu queria que você falasse principalmente, né, com aquela mamãe, com aquela criança que está vendo e ouvindo a gente nesse momento e deixasse uma mensagem aí de carinho e de acolhimento acima de tudo. Tudo na nossa vida tem um porquê, um motivo, e a gente, como mãe, a gente sempre está ali a postos a fazer o que nós podemos pelos nossos filhos. E a coisa mais importante que nós, mães, podemos fazer pelos nossos filhos é sempre levá-lo ao pediatra, fazer os exames que são pedidos, seguir as orientações médicas. E se for diagnosticado um câncer, por que não já correr ao tratamento? Não esperar nenhum minuto. Mas eu não vou submeter meu filho a um tratamento desse. Então você não gosta do seu filho. Se você realmente ama, leva para o tratamento. É doloroso, mas ele é um tratamento que vai ajudar, que ele vai sanar o problema.
Então, por amor ao teu filho, por amor à família, siga o tratamento, procure sempre um médico responsável, um oncologista tecnicamente habilitado para poder te dar a orientação adequada e você seguir o tratamento, não deixa de fazer. Doutor Vicente, queria que você também deixasse uma mensagem para quem está ouvindo e vendo a gente nesse momento. Bom, eu referendo tudo que a psicóloga Daisy disse, né, em gênero, número e grau, e eu vou repetir uma frase que eu disse já no decorrer dessa nossa conversa, né? Os pais têm de entender que a luta contra o câncer é uma luta que vale a pena ser lutada. Isso aqui é o mais importante. Ela tem suas dificuldades, etc., mas o porvir é um porvir bastante alvissareiro, e nós não devemos ter medo. Claro, temos respeito pela gravidade que esse diagnóstico impõe, mas não devemos ter medo dele, lutar com todas as nossas armas e saber que é uma luta que vale a pena ser lutada. Como toda luta, não são 100% de casos que vão resolver, que vão vencer, não são 100% de casos que vão perder também. Na verdade, a grande maioria tem resultados finais muito bem-sucedidos. Então, entender que é uma briga que vale a pena brigar e ter um grupo de pessoas muito grande de todas as áreas para, junto com os pais, poder atravessar essa estrada turbulenta da maneira mais tranquila, da maneira mais calma possível. Bom, a gente bateu um papo com a psicóloga Daisy Gomes. Daisy, eu quero te agradecer, te parabenizar em nome de todos, né? Parabéns aí pelo seu trabalho de acolhimento, de empatia, acima de tudo. E sempre que tiver alguma novidade e o que você quiser dividir com a gente, estamos aqui de microfones e câmeras abertas para te receber. Obrigada. Doutor Vicente, dia 9 de julho, dia do oncologista, em nome de toda a sociedade, de todos os seus pacientes, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo trabalho e volte sempre. Muito obrigado, foi um prazer enorme e uma honra participar desse programa. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua audiência e também o seu carinho. Quero te lembrar que você pode também acompanhar esse bate-papo através das redes sociais. É só digitar lá a LESP, né, que você vai encontrar toda a nossa programação. Um forte abraço e até o próximo encontro. Até lá!